Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro. É o nosso encontro de hoje. Nós vamos falar aí sobre geometria analítica. É a segunda parte aí, trabalhando com as retas, certo? Então assim, também assim como eu fiz, né, com a primeira parte, a gente vai falar um pouquinho também sobre vetores, né, e trabalhar espaço e plano, beleza? Então vamos lá. Primeiro aqui, para a gente poder começar, eu vou falar sobre a equação vetorial da reta, certo? Essa equação vetorial, ela é importante e ela ajuda, né, bastante aí para a gente poder depois passar dessa equação vetorial para todas as outras equações, né, a forma de representar aí as outras retas, certo? Então assim, no plano, como é que funciona? Eu tenho um ponto P qualquer, esse ponto é da reta, um ponto x0, y0, que é um ponto dado, e V, o vetor diretor dessa reta, certo? Porque, olha só, trabalhando aqui no plano, né? Eu tenho uma reta aqui qualquer. Essa reta, ela tem uma direção, não é isso? E aí o que acontece? Eu tenho também um vetor, né, um vetor V aqui, que é paralelo a essa reta. Então, esse vetor que é paralelo a essa reta, a gente chama esse vetor de vetor diretor. E esse t aqui é um parâmetro qualquer, certo? Então, para poder construir a equação vetorial da reta, a gente vai usar essa expressão aqui. Se a reta estiver no espaço, né, como eu falei anteriormente, a gente vai acrescentar aqui a coordenada z, né? Então, ao invés de 2 dimensões, a gente vai ter aqui agora 3 dimensões. E da mesma forma, né, x, y, z, que é um ponto do espaço, x0, y0, z0, que é um ponto, né, dessa reta, e aqui o vetor diretor, né? Nesse caso aqui, o vetor diretor tem 2 coordenadas. Nesse daqui, o vetor diretor, 3 coordenadas. E t também é um parâmetro real. Beleza? Então vamos lá, equação paramétrica da reta. Como é que a gente vai determinar a equação paramétrica da reta? No plano, a gente vai ter aqui a equação vetorial. Só que se a gente separar isso daqui, a gente vai ficar com x igual a x0 mais, e aí eu tenho o vetor AB aqui, então vai ficar A vezes t. Então essa é a equação paramétrica. Por que paramétrica? Em função do parâmetro t. O y é igual a y0 mais b vezes t. Equação paramétrica é em função aí dos parâmetros. Nesse caso aqui, a gente está usando o parâmetro t. No espaço, né, só vai acrescentar aqui a terceira coordenada, certo? Da equação, né, paramétrica, a gente vem para a equação simétrica da reta. O que é essa equação simétrica da reta? A gente vai isolar o t em cada uma dessas equações. Se eu isolar o t na primeira, eu vou ficar com t é igual a x menos x0 sobre a. E na segunda, eu vou ficar com t é igual a y menos y0 sobre b. E aí, ao igualar essas duas expressões, a gente obtém aqui a equação simétrica da reta. Essa é a representação da equação simétrica. Se for no espaço, novamente aí, né, acrescentando, né, a variável z, né, a terceira dimensão aí para trabalhar com a equação no espaço. Tranquilo? Agora a equação segmentária da reta. Essa equação segmentária, ela é bastante útil aí no plano. Por quê? No plano, eu tenho aqui a equação da reta, onde ela corta o eixo x no ponto P e o eixo y no ponto Q. Então, eu posso representar essa equação segmentária dessa forma. X sobre P
mais y sobre q igual a 1, onde o ponto P e 0 e o ponto 0 e Q são os pontos dessa reta que interceptam aí os eixos coordenados. O P intercepta o eixo x e o Q intercepta o eixo y. Tranquilo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho um ponto A, 1 e 2, e um ponto B, 5 e 3. Então, a partir desses dois pontos, eu quero construir aqui a equação vetorial da reta, por exemplo. Então, a equação vetorial, eu vou precisar do meu vetor diretor. O vetor diretor é o vetor AB, que eu posso fazer como B menos A. Então, vai ser 5 menos 1, 4, e 3 menos 2, 1. Esse é o meu vetor diretor. E a equação vetorial da reta vai ser xy, e aí eu posso escolher tanto o ponto A quanto o ponto B. Vou escolher aqui o ponto A. Vai ficar 1, 2, mais o vetor 4, 1, vezes o parâmetro t. Certo? Então, a partir daqui eu já consigo determinar as outras equações. Qual vai ser a equação paramétrica da reta? Eu vou ter x igual ao x0, que é 1, mais 4t. E vou ter y igual a y0, que é 2, mais t. Então, a equação paramétrica. Isolando o t, consigo chegar na equação simétrica da reta. Aí, qual seria a equação segmentária da reta? Equação segmentária da reta, quando eu tiver o x igual a 0, x igual a 0 aqui vai ter que ser t igual a 1/4, menos 1/4. Então, se t for igual a menos 1/4, como é que vai ficar então aqui? Vou colocar aqui, ó, t igual a menos 1/4, x vai ser 0. Se eu fizer t igual a menos 1/4 na de baixo, eu vou ficar com 2 menos 1/4. 2 menos 1/4 vai dar menos 7/4. Então, o q dessa função vai ser exatamente o ponto menos 7/4. Certo? Que vai ser o ponto onde ela vai cortar o eixo y. Certo? E se eu quiser achar qual é o ponto onde ela corta o eixo x, é só fazer aqui o y aqui igual a 0. Se eu fizer o y igual a 0, t vai ser igual a menos 2. Então, quando for menos 2, aqui vai dar menos 8, mais 1, menos 7. Então, x igual a menos 7 vai ser o ponto onde ela corta o eixo x. Beleza? Então, aí é a equação segmentária da reta. Equação reduzida. A equação reduzida é a equação que a gente já está acostumada a trabalhar desde lá da parte de funções, com a função afim. A função afim, na verdade, é a equação de uma reta, onde aqui o m é o coeficiente angular, que é a taxa de variação, ΔY sobre ΔX. Mas, geometricamente, ele representa quem? A tangente desse ângulo θ aqui. Ó. Eu tenho aqui a variação de y e aqui a variação de x. Triângulo retângulo, a gente pode aplicar aqui a tangente de θ, cateto oposto, ΔY, sobre cateto adjacente, que é o ΔX.
Beleza? E no espaço, como é que a gente pode trabalhar com a equação reduzida no espaço? A gente pode colocar tudo em função de x. Então, coloca o y em função de x e o z também em função de x. E aí eu vou ter as equações reduzidas da reta no espaço. Equação geral da reta, né? Então, vamos lá. Para encontrar aqui a equação geral da reta, né, a gente vai trabalhar a partir da equação reduzida, certo? Então, na outra a gente tinha encontrado ali, né, a equação x é igual a 1 mais 4t e y é igual a 2 mais t, né, no exemplo que a gente fez lá anteriormente. Agora eu quero transformar essa equação aqui que está na forma paramétrica para a forma geral. Como é que eu faço isso? Eu isolo o t nas duas, né? Isolando o t nas duas, na primeira eu vou ficar com t é igual a x menos 1 sobre 4. E na segunda eu vou ficar com t igual a y menos 2. Vou igualar as duas, então a x menos 1 sobre 4 é igual a y menos 2. Para tirar esse denominador aqui, né, eu posso multiplicar tudo por 4. Então, vai ficar x menos 1 igual a 4y menos 8. Isolando tudo de um lado só, eu vou ficar com x menos 4y mais 7 igual a 0. Então, está aqui o meu a, que é 1, meu b, menos 4, e o c, 7. Então, está aqui 4y, né? Desculpem, que é 4y, x menos 4y mais 7, a equação geral da reta. Beleza? Agora, por exemplo, dessa reta aqui, dessa equação geral, como é que eu faço para chegar, né, por exemplo, na equação segmentária? Eu posso reescrever assim, ó, x menos 4y é igual a menos 7. Só que eu sei que esse termo independente tem que ficar igual a 1, então divido tudo por menos 7. Então, x sobre menos 7 mais y sobre 7 quartas igual a 1. Então, está aqui, né, a equação segmentária. Beleza? Então, a gente pode ficar passando de uma forma para outra, né, de uma equação para outra, dependendo da particularidade da questão. Ok? Agora, o ângulo entre duas retas. O ângulo entre duas retas é sempre o ângulo, quando o enunciado pede, é sempre o ângulo agudo, certo? Sempre o ângulo agudo. Casos em que pode pedir qual é o maior ângulo entre as duas retas. Aí sim ele vai estar pedindo o ângulo obtuso. Mas quando o enunciado fala qual é o ângulo formado por duas retas, então ele está falando aí que ele quer o ângulo agudo. Se ele quiser o ângulo obtuso, ele tem que falar, na questão, especificar que ele quer o maior ângulo entre as duas retas. Beleza? Então, aqui eu tenho o θ aqui, que é o meu ângulo agudo, formado aí pelas retas R e S. Eu tenho aqui o coeficiente angular, que é o ângulo relativo à reta R, θr, e aqui o relativo à reta S, que é o θs. Então, nesse caso, como é que a gente pode trabalhar com isso daqui? A gente sabe, aqui eu tenho um triângulo, a gente sabe aí da geometria plana, que o θs ele é igual a quem? A θ mais θr, certo? O ângulo externo é a soma dos outros ângulos internos não adjacentes. Então, eu sei que o θ ele vai ser
θs menos θr. Beleza? Então, aqui, ó, pela tangente de θ, a gente vai ficar com tangente de θ, ela é igual a tangente da diferença, né? θs menos θr. Só que quem é a tangente da diferença? É a diferença das tangentes, ou seja, tangente de θs menos tangente de θr sobre 1 mais o produto das tangentes, né? Então, tangente de θs vezes tangente de θr. Só que repare, quem é tangente de θs? É o coeficiente angular da reta S, menos o coeficiente angular da reta R sobre 1 mais o coeficiente de S vezes, aqui é vezes, né, o coeficiente de R, certo? Aí, por que está em módulo? Está em módulo porque exatamente a gente quer trabalhar com o ângulo agudo, certo? E aí no ângulo agudo a tangente é sempre positiva, por isso entra aqui o módulo. Tranquilo? Agora, ângulo entre duas retas no espaço, né? Então, para trabalhar com ângulo entre duas retas no espaço, eu tenho que ter aí os vetores diretores. Eu tenho aqui o vetor V1 e o vetor V2. Certo? Então, a partir desses dois vetores, a gente vai trabalhar o ângulo entre as retas usando o cosseno. Então, esse cosseno, ele vai ser quem? O módulo do produto escalar entre os dois vetores. Quem é o produto escalar desses dois vetores? O produto escalar é multiplicar, né, respectivamente as coordenadas. Então, a coordenada x de V1 vezes a coordenada x de V2, mais coordenada y de V1 vezes a coordenada y de V2, mais coordenada z de V1 vezes a coordenada z de V2, certo? Esse é o produto escalar, dividido pelo módulo de V1 e módulo de V2, né? O produto aí dos módulos, certo? Então, repare que aqui, né, é produto escalar, certo? Aqui é produto escalar, não é multiplicação apenas, certo? É o produto escalar, certo? E aqui embaixo, sim, aqui embaixo é o produto dos módulos, certo? E o produto dos módulos, né, o módulo de V1, né, se eu tiver aqui, ó, V1 sendo, né, o vetor x, y, z, né, como sendo aí o vetor V1, como é que a gente calcula o módulo dele? O módulo de V1 vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Beleza? Então, está aqui o módulo. E aí, a mesma coisa para o módulo de V2. Tranquilo? Então, cosseno, produto escalar dos vetores diretores, dividido pelo produto dos módulos dos vetores. Agora, vamos lá. Condição aí de perpendicularismo e paralelismo entre duas retas. Então, ó, duas retas, né, no plano, elas são paralelas se e somente se elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, a reta R e a reta S. Essas duas, elas só são retas paralelas, né, se elas têm exatamente o mesmo coeficiente angular. Certo? Então, para que elas, né, sejam retas paralelas, basta que tenham o mesmo coeficiente angular, certo? E para serem perpendiculares,
somente se o produto dos coeficientes angulares for igual a menos 1. Então, tem aqui tem uma reta e a outra aqui. Então, essa reta tem ângulo θ. E essa outra aqui, um ângulo... O que acontece? Se aqui é 90 graus, porque para serem perpendiculares tem que formar 90 graus. O que acontece com esse ângulo aqui? Ele é 90 mais θ, certo? Então, o ângulo que é 90 mais θ, ele tem o mesmo valor da anterior, só que com o sinal trocado, certo? Então, para que isso aconteça, eu tenho aqui, por exemplo, que o MR tem que ser menos 1 sobre MS. Ou seja, eu tenho que ter o simétrico, simétrico e inverso do coeficiente da outra reta, certo? Então, por exemplo, eu tenho a reta y é igual a 2x mais 3. Qual vai ter que ser o coeficiente angular para eu ter uma reta perpendicular a essa reta? Eu vou ter que ter uma outra reta aqui com coeficiente menos meio, que é o simétrico inverso. Menos meio de x mais n. Aí, para achar o n aqui, eu preciso de um outro ponto dessa reta. Beleza? Então, simétrico inverso, retas são perpendiculares. Quando os coeficientes são iguais, então as retas são pares. Agora a bissetriz, entre duas retas. Então a bissetriz entre duas retas, quaisquer, se elas são retas concorrentes, o que acontece com a bissetriz? Sempre forma um ângulo de 90 graus. Então as bissetrizes, elas são perpendiculares. Só que como é que a gente faz para trabalhar com a bissetriz aqui? A gente vai trabalhar com os dois ângulos aqui, o ângulo alfa e o beta e beta, certo? Então, B1 é a bissetriz, é uma das bissetrizes, e B2 é a outra bissetriz. Porém, a gente sabe o quê? Que a reta, eu chamei aqui a reta R, de A1x mais B1y mais C1. E a reta S de A2x mais B2y mais C2. O que tem que acontecer para serem exatamente a bissetriz? A distância da reta R até a reta bissetriz, um ponto aqui, tem que ser exatamente a mesma distância que esse, certo? Porque é o lugar geométrico dos pontos equidistantes das duas semirretas. Então, esse ponto aqui é um ponto da bissetriz. Então, qualquer ponto da bissetriz tem que ser equidistante à reta R e da reta S. Para serem equidistantes, a gente tem que ter a mesma distância desse ponto até as retas, certo? E aí, para ter a mesma distância de um ponto até a reta, a gente vai igualar aqui a distância entre ponto e reta. Qual é a distância entre um ponto P e uma reta R? Essa distância é dada por módulo de A, x0, B, y0 mais C sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, essa distância aqui é exatamente a distância entre o ponto e a reta. Então, para a gente poder trabalhar com a bissetriz, a gente tem que igualar essas duas distâncias, certo? Então, igualando aí essas duas distâncias, nós vamos ficar com essa expressão, tem que ser igual à distância do ponto P até a reta S. Então, as bissetrizes, no final,
Aqui eu coloquei já o módulo, né? Só faltou colocar, né, a parte aqui para trabalhar com a raiz, né? Então, essa expressão eu vou ficar com duas, né? Uma positiva, que vai representar a bissetriz 1, e a outra negativa, para representar a bissetriz 2. Então, como é que fica? Eu vou ficar com A1x mais B1y mais C1 sobre raiz, né, de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado igual a mais ou menos, e aí vem A2x mais B2y mais C2 sobre raiz, né, de A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Beleza? Então, uma positiva, uma negativa, para fornecer aí as duas bissetrizes em relação a essas duas retas RS. Beleza?